A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 3, que tem como título Ciúme, o mal que prejudica a família. Nós estamos estudando a revista CPAD, esta revista aqui que trata sobre relacionamentos em família, do segundo trimestre do ano 2023, uma revista maravilhosa falando de vários temas relacionados aí à família, focado na questão dos relacionamentos. E nesta lição número 3, nós vamos falar de um tema muito importante, que é a questão do ciúme. Vamos falar também de inveja, enfim, são sentimentos ruins, prejudiciais, pecaminosos que têm destruído muitas famílias. E assim, eu acho que a maior questão aqui não é identificar a família que está com esse problema. Eu acho que não é nem isso, eu acho que você sabe que na sua família tem ciúme, se tiver, é claro. Se tiver problemas de inveja, eu acho que você sabe que tem. O problema todo é que as pessoas vão empurrando isso para frente, vão colocando debaixo do tapete, vão ignorando os problemas e depois a família é destruída. O que foi que aconteceu? Foi de repente? Não, não foi de repente. Foi algo lento, foi um processo, mas você foi ignorando essas questões, não tratou. Você tem que tratar dessas questões. Então, assim, essa lição, ela é muito importante porque ela fala muito da questão do diálogo, do tratamento, de você resolver os problemas, cortar logo o mal pela raiz. Porque, assim, uma família que tem ali problemas com ciúme, com inveja, com dissensões, isso não é normal. Não é normal. Vai acontecer? Vai acontecer. Eu até citei este livrinho aqui no meu primeiro vídeo, né, que esse vídeo aqui é o vídeo de destaque, né? Sempre gosto de informar, é o vídeo de destaque em que eu vou destacar alguns pontos dessa lição. Mas no meu primeiro vídeo, que é o vídeo com slide, eu citei esse livrinho aqui, ó, A Vida Cristã no Lar. Muito bom esse livro, tá? É Jay Adams, o escritor, e ele fala assim, ó, a ideia de que um lar cristão é um lugar perfeito ou quase perfeito não é bíblica. Então ele coloca aqui que o lar cristão não é aquele lugar idílico, bonito, tudo muito lindo e maravilhoso. Não, tem muitos problemas. Só que a diferença entre o lar cristão e o lar do ímpio, que é o que ele vai tratar aqui nesse livro, é que o lar cristão olha para os problemas e tenta resolver. Olha para os problemas e coloca Cristo no centro para que o problema seja resolvido. A Cristo é o centro da família. Ele coloca bem assim, no final aqui do primeiro capítulo, as pessoas que vivem no lar cristão são pecadoras, mas o Salvador, que não tem pecado, vive ali também. E isso faz toda a diferença. Enquanto o ímpio vai pegando esses problemas, empurrando, deixando para lá, e a família vai se autodestruindo, o cristão ele pensa diferente. Ele pega os problemas, coloca na mesa e fala, vamos resolver. Vamos olhar para isso aqui do ponto de vista cristão, na cosmovisão cristã. Vamos resolver esses problemas. A família cristã tem que ter diálogo, tem que ter conversa entre o marido, a esposa, os filhos. Tem que ter diálogo e tem que ter tratamento. Isso tudo baseado na palavra de Deus. Nós vamos falar de um mal que tem destruído muitas famílias. A questão do ciúme. Tem destruído mesmo. Mas por que isso acontece? Porque não tratam da questão, porque não procuram resolver. Acha que é daquele jeito mesmo. Não, fulano de tal é ciumento e ponto final, não tem muito o que fazer. Cuidado, o ciúme ele pode ser um sentimento pecaminoso. Nós vamos falar aqui sobre os vários significados da palavra ciúme na Bíblia. A gente tem duas palavras no hebraico, duas palavras no grego, que podem ser traduzidas como ciúme, inveja ou até mesmo zelo. A gente vai mostrar aqui, eu vou mostrar, então eu já convido você a assistir esse vídeo até o final, que eu vou mostrar, que eu vou apresentar essas palavras do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e a gente vai procurar compreender o que é esse sentimento, como que a Bíblia apresenta esse sentimento e por que é um sentimento pecaminoso e deve ser tratado entre a família, quem sabe com o auxílio do pastor, em alguns casos mais patológicos, né, que já entra realmente a questão de doença mesmo, então você vai procurar, quem sabe, um psicólogo especializado, né, para fazer esse tratamento, porque tem situações em que o ciúme não faz o menor sentido, é algo da cabeça da pessoa, então assim, a gente precisa identificar isso e tratar da forma correta. É claro que aqui nós vamos apresentar de acordo com a palavra de Deus, o que a Bíblia diz sobre isso e como que você deve resolver
esse problema. Mas aqui eu não vou descartar a possibilidade de que, em alguns casos, é sim necessário você procurar uma ajuda especializada. Dentro do nosso contexto cristão, nós temos a questão do aconselhamento pastoral. Você pode procurar o seu pastor para fazer um aconselhamento em casal, se for o caso de casal. Se for o caso você sozinho, vai só. Se for o caso com os filhos também, tem isso. Vai resolver esse problema e não vai deixar acontecer aí um desastre na sua família, porque quem está de fora às vezes fala assim, nossa, o casal vivia tão bem e agora está divorciando. Mas quem está dentro da família já deve ter percebido que, né, não foi algo de repente, foi algo que foi se arrastando por muitos anos, não foi tratado e a família foi destruída. Então, por isso que esse tema é muito importante, convido você a assistir essa aula até o final. Essa lição número 3, o escritor da revista, que o pastor Helenay Cabral, ele escolheu a passagem de Gênesis, capítulo 37, para abordar essa questão. Então, Gênesis 37 fala do caso de José. O José, né, que é conhecido como o grande governador do Egito, que resolveu o problema da fome naquela época, mas que antes dele chegar lá para ser governador, ele passou por muitas situações complicadas, e a primeira situação aqui é a situação dentro da casa dele. Eu vou explicar essa passagem aqui, baseado aqui na revista, vou seguir aqui a revista, mas antes de entrar nessa questão dos detalhes aqui da vida de José, eu quero fazer uma análise das palavras na Bíblia que são traduzidas para o português como ciúme, inveja e zelo. Isso mesmo, a mesma palavra tem esses 3 significados e eu vou apresentar aqui essas palavras. Não é um estudo acadêmico muito profundo, não. É simplesmente eu vou apresentar as palavras, apresentar as passagens bíblicas para que nós possamos compreender, né, de forma bem simples e direta, né, o significado dessas palavras de acordo com o contexto delas. Depois a gente volta aqui para a revista, faz a exposição da história de José, fala da questão do ciúme de forma bem prática, fazendo aplicações para a nossa vida. Antes de iniciar aqui, só lembrando você que no nosso site ebdenfoco.com você encontra slides em PowerPoint das lições de adultos e jovens, cursos para professores de EBD, subsídios em vídeo, áudio e PDF e um vídeo de destaque que é este vídeo que você está assistindo aqui. Eu peço perdão aos irmãos porque eu não gravei o vídeo de destaque da lição 1 e da lição 2 por alguns problemas técnicos. A lição 1, né, foi um problema mais assim pessoal mesmo, de viagem, que eu não estava disponível para gravar, e na lição 2 foi questões técnicas. Gravei o vídeo, mas não consegui fazer a edição e passou o prazo da lição, enfim. Então, mas agora vai sair da lição 3, você está assistindo, se você estiver assistindo é porque deu certo, graças a Deus. Se Deus quiser, a gente vai continuar com este conteúdo. O vídeo de destaque ele é postado sempre assim, quinta, sexta ou sábado, não tem um dia certo, mas tem como objetivo aprofundar dentro de algumas questões aqui. Então, vamos lá, vamos para a análise aqui da palavra. Eu vou chamar você para o computador agora, depois a gente volta aqui para o vídeo normal. Então, eu coloquei esse título aqui nesse slide, um slide bem simples, eu posso até disponibilizar esse slide para você, que é só com alguns versículos aqui, nada demais. Inclusive, eu vou falar aqui nesse slide sobre aquela passagem de Tiago 4:5, né, que fala do ciúme de Deus lá, Deus é ciumento também, enfim, a gente vai entrar aqui nessa questão. Então, vamos lá. A gente tem uma palavra no hebraico que é quiná. Essa palavra ela tem várias traduções. Eu coloquei aqui as várias possibilidades de tradução: ardor, zelo, ciúme, ardor, atitude ciumenta, paixão sexual, enfim. O que define o significado dessa palavra no texto bíblico? O contexto. É simplesmente isso, é o contexto. Vamos ver alguns versículos? Os versículos que eu vou mostrar aqui, todos eles usam a palavra quiná, tá? Números 5,14. E se o marido dela tiver ciúmes e suspeitar de sua mulher, esteja ela pura ou impura. Eu coloquei só esse versículo, o contexto aqui está falando da questão do adultério, né? A questão do adultério, e é o caso aqui em que o marido não tem certeza se houve adultério, mas ele está com ciúmes, ele despertou esse sentimento muito forte de que a sua esposa pode estar lhe traindo. Então, se o marido tiver ciúmes, então a palavra usada aqui é quiná, é nesse sentido, é o sentido bem assim relacionado à revista, que a gente está estudando na revista, que a gente usa nos dias de hoje. Então, a palavra ciúme aqui, quiná, foi traduzido com ciúme porque passa essa ideia de desconfiança dentro do casamento. Cântico 8,6.
Coloque-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte, e o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. Suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. Aqui a palavra quiná também foi traduzida como ciúme. Eu coloquei na NVI esses versículos, tá bom? Seguindo aqui a NVI. Então, tradução como ciúme de quiná, também dentro de um contexto de um relacionamento. E o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura, ou seja, é um sentimento muito forte que vai existir entre o casal. Aqui o texto bíblico não faz um julgamento se isso aqui é algo bom ou ruim. Aqui não entra essa questão, o ciúme aqui é bom ou ruim, não vem essa questão. É pecaminoso ou não é? Também não entra isso. Simplesmente ele cita que existe dentro de um relacionamento a dois, entre um homem e uma mulher, quiná, que traduzindo para nós, o mais próximo é ciúme. Provérbios 6:34 diz assim, pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Então aqui também foi traduzido como quiná. O ciúme aqui já mostra que é algo ruim, é algo que não é bom. O ciúme desperta a fúria e ele não vai ter misericórdia ao se vingar. Então, aqui pode ser que o ciúme aqui que o escritor de Provérbios está se referindo é justamente de uma situação de desconfiança, em que não há dentro do relacionamento uma confiança no cônjuge e, quem sabe, há até um adultério. Então, assim, ele vai usar essa palavra quiná para se referir a esse relacionamento. Então, observe que o papel do tradutor é um papel muito difícil, porque ele tem que procurar na outra língua uma palavra equivalente para traduzir ali o mesmo sentimento da língua original. Então, aqui, ciúme foi usado como equivalente a quiná. Números 25:11 já diz assim, Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso com o mesmo zelo que tenho por eles, para que em meu zelo eu não os consumisse. Observe que aqui a palavra quiná foi traduzida como zeloso, como zelo. Então não foi traduzido como ciúme. É a mesma palavra usada nesses versículos anteriores, em Provérbios, em Cânticos, em Números, é a mesma palavra. Só que o contexto determinou que quiná aqui deve ser traduzido como zelo e não como ciúme. Então, assim, dentro do contexto hebreu, eles entendiam o significado de acordo com esse contexto que a palavra foi usada. Então, na cultura deles, na maneira que eles usavam a língua deles, quiná tinha um significado naquele contexto aqui de Provérbios 6:34 e tem outro significado no contexto de Números 25:11. Aqui está falando do zelo pelas coisas de Deus, o zelo por Deus. E Deus fala, com o mesmo zelo que tenho por eles, ou seja, eu tenho um zelo deles, eu cuido deles. Então, assim, não cabe aqui a tradução como ciúme, porque na nossa língua a palavra ciúme não tem uma conotação muito positiva. Então, zelo cabe melhor aqui na tradução, mas no original usa-se quiná. Aqui em Ezequiel 36:6 eu coloquei duas traduções, da NVI e na Almeida Corrigida Fiel. A NVI fala assim, assim diz o soberano Senhor, falo com ciúme em minha ira, porque vocês sofreram a zombaria das nações. O mesmo texto, na Almeida Corrigida Fiel. Assim diz o Senhor Deus, eis que falei no meu zelo e no meu furor, porque levaste sobre vós o opróbrio dos gentios. Observe que a palavra quiná foi traduzida como ciúme na NVI e como zelo na Almeida Corrigida Fiel. E quem foi que determinou isso? O tradutor. Na hora ele achou melhor colocar ciúme e no outro ele achou melhor colocar zelo. Qual é melhor? Não dá para saber. Não dá para saber qual a melhor tradução. O que a gente tem que entender é que o contexto aqui está falando de ira, no meu zelo e no meu furor. Ou seja, ao mesmo tempo que Deus é zeloso, ele tem o furor. No caso aqui, uma referência à nação de Israel e tudo mais, porque eles sofreram zombaria das nações e tal, mas Deus, ao mesmo tempo que ele tem ciúme, ou seja, ele tem zelo pelo seu povo, ele também derrama da sua ira.
Então, assim, é bem difícil determinar aqui qual seria a tradução mais correta nesse contexto, mas a palavra usada foi quiná. A outra palavra é muito parecida com quiná, é caná, tá? Caná. Mesma coisa, invejar, ter ciúme, ser invejoso, ser zeloso, ter ciúme, é que caná também pode ser traduzido como inveja, já quiná geralmente é traduzido apenas como ciúme e zelo. Já caná pode ser com inveja. Vamos ver Gênesis 37:11, que é uma passagem da nossa lição. Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Então, Gênesis 37:11, na NVI, traduz aqui como ciúme. Já, acho que na Almeida Corrigida Fiel, Almeida e Atualizada, eles traduzem como inveja. Em outras traduções aí, em vez de traduzir como ciúme, traduz caná aqui como inveja. Então fica assim, ó. Assim os seus irmãos tiveram inveja dele. E aqui cabe uma observação sobre a diferença de ciúme e inveja. O pessoal tem postado aí nos grupos do WhatsApp essa diferença. O pessoal diz o seguinte, que ciúme é uma reação à ameaça de perder algo. Ou seja, você tem ciúme como você tem medo de perder alguma coisa. Se você está com medo de perder, você tem ciúme daquilo. Em relação aos irmãos de José, por exemplo, eles poderiam estar com ciúme porque eles queriam, né, que o pai deles gostasse deles do mesmo tanto que gostava de José. Então, esse era o sentimento que eles tinham. Eles não queriam perder o pai deles. Eles não queriam perder as bênçãos deles para José. O fato de José ter recebido aquela túnica representa, né, ali que ele era assim o mais importante. Quem sabe o pai dele poderia até deixar herança para ele. Claro, são conjecturas. A gente não sabe porque o texto bíblico não diz isso. Tá? Mas, né, aquela túnica representava muita coisa naquela sociedade. Então, eles, né, tiveram o quê? Ciúmes, porque eles queriam a mesma atenção do pai, né, que José já tinha. Ao mesmo tempo, inveja também cabe nessa tradução, porque a inveja é quando você fica triste quando alguém recebe alguma coisa. O pessoal fala de inveja boa e inveja ruim. A gente tem que ter muito cuidado, porque, assim, tecnicamente não existe inveja boa. A inveja, ela é um sentimento ruim desde a sua natureza, do seu início, do começo ao fim. Porque não é que você deseja o que o outro tem, é que você quer destruir o que o outro tem. Não é que você quer ter o carro que o outro tem, é que você deseja que ele bata o carro e fica sem carro. Então, isso que é inveja. Você fica triste quando o outro tem alguma coisa. O pessoal costuma muito falar por aí, né, de que inveja é você desejar o que o outro tem. Desejar o que o outro tem talvez seja melhor classificado como cobiça. Você está cobiçando algo do outro. Agora, a inveja é quando você quer que o outro não tenha, ele perca aquilo que ele ganhou. E eu acho que, no caso dos irmãos de José, eles tinham realmente inveja de José. O seu pai falhou em amar mais a José do que os outros e, enfim, isso trouxe vários problemas. Mas eles não queriam que José tivesse esse amor. Não era só a questão deles querer o amor para eles. Não era só isso. É que José não tivesse esse amor. Então entra aqui também a questão da inveja. Então por isso que a tradução é diferente. Caná pode ser ciúmes, pode ser inveja, dependendo do ponto de vista, dependendo da interpretação que você dá para a história. Gênesis 30, versículo 1. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó, dê-me filhos ou morrerei. Aqui a palavra caná foi traduzido como inveja, justamente porque Raquel queria também ter filhos e ela não tinha filhos. Mais uma vez, uma dificuldade de tradução, considerando que inveja é fazer com que os outros percam aquilo que ele ganhou. Talvez aqui a tradução como inveja não seja perfeita, mas é a mais próxima da nossa língua. Então, na língua hebraica, o sentimento de Raquel era expressado através da palavra caná. Traduzindo para o português, o mais próximo que a gente chega seja realmente a palavra, talvez seja a palavra inveja.
Quem sabe uma outra tradução coloca uma palavra diferente aqui. Mas foque no sentimento, no que ela sentia. Você tem que ler o texto dessa forma. O contexto é que vai dizer o significado da palavra. Números 25, 13. Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação pelos israelitas. Aqui está dentro do contexto de Números 25, 11, que nós lemos agora há pouco. Vamos voltar aqui rapidinho. Tá? Números 25, 11 fala de Finéias. Então aqui no versículo 11, ele usou quiná para se referir a zelo. E aqui no 25, 13, ele já usou caná. Então observe que a mesma palavra era usada de maneira intercambiável e tendo o significado de zelo. Então, caná pode ser traduzido como ciúme, como inveja e como zelo. Olha só a dificuldade. Como que eu determino isso? Pelo contexto. Já o Novo Testamento foi escrito em grego. E aqui as palavras mudam, né? A gente vai para a língua grega. Zelos é uma palavra que possui também um sentido positivo ou negativo e vai depender do contexto. No sentido bom, ardor, devoção. No sentido mal, desconfiança, inveja e até ciúmes. Romanos 10, 2. Pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Então aqui Paulo está falando dos judeus, eles têm o quê? Zelo por Deus. Uma coisa boa. A palavra usada aqui, zelos, zelo, que é o sentido que nós entendemos hoje. Então foi traduzido como zelo, porque é o contexto que determina isso. Romanos 13, 13, ou seja, dentro do mesmo livro, Romanos 13, 13, diz assim: comportemo-nos com decência como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. A palavra usada aqui é zelos. Isso mesmo, a mesma palavra usada no capítulo 10 de Romanos como uma coisa boa, é usada no capítulo 13 como uma coisa ruim. A tradução correta aqui é inveja. Então, zelos, traduzido como zelo e como inveja. A outra palavra, essa aqui, ó, fitonos. Fitonos designa inveja em todas as passagens que aparecem no Novo Testamento, possivelmente, exceto em Tiago 4, 5. Vamos ver aqui também. Gálatas 5, 26. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então, aqui ele usou fitonos. Fitonos, no contexto aqui, inveja. Já em Tiago 4, 5, que é um versículo bem polêmico, ele diz assim: ó, ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Então, aqui a gente tem a tradução da NVI, tá? Esse versículo vai variar muito a tradução por aí, mas vamos analisar. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz? Essa primeira parte ela é bem complicada porque não existe nenhum paralelo direto no Antigo Testamento dessa questão aqui dos ciúmes. Eu vou falar aqui de algumas possíveis traduções, mas assim, os escritores, eles acham que Tiago está falando do Antigo Testamento como um todo, que Deus tem zelo pelo seu povo. Então ele pega todas as passagens do Antigo Testamento que falam do zelo de Deus e resume isso. A Escritura diz, né, que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes, ou seja, o Espírito que está em nós tem zelo por nós. Então aqui a tradução como zelo também entraria, tem ciúmes. Assim, vamos lá. Deus tem ciúme? É o Espírito que tem ciúme? É o Espírito humano que tem ciúme? Eu vou falar de cada uma dessas possibilidades aqui rapidinho. Mas lembre-se de uma coisa. Todas as vezes que a Bíblia usa um sentimento humano para Deus, isso é chamado de antropomorfismo. Ou seja, usa algo que nós, seres humanos, sentimos ou fazemos, está relacionado ao ser humano, para falar de algo relacionado a Deus. O antropomorfismo não significa necessariamente que Deus ele é como nós, tem o mesmo sentimento. Quando a Bíblia fala da ira de Deus, está falando de juízo. Não necessariamente que Deus se ira da mesma forma que a gente se ira.
Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado nessa questão. Então, quando a gente fala aqui do ciúme, é provável, é possível que o Espírito Santo que habita em nós tenha ciúmes? Sim, é possível sim. Mas isso aqui é o uso de uma palavra humana, de um sentimento humano, para que nós possamos compreender melhor em que sentido o Espírito age em favor de nós. Então, qual é a palavra que mais se encaixa? Qual é o sentimento que a gente consegue mais aproximar disso aí? É a palavra phitomos, no caso aqui traduzido como ciúmes, né, que realmente aqui indica um sentido positivo, não um sentido de, Deus é ciumento, então né, eu também posso ser ciumento porque é o mesmo sentimento de Deus. Não é isso, tá? Não é isso. Tem que ter muito cuidado. É aqui, apesar de nós termos hoje a palavra ciúme como algo ruim, um sentimento ruim, isso aqui no original é phitomos. Phitomos, né, que traz a ideia desse sentimento que, de acordo com o contexto, pode ser algo ruim, mas também pode ser algo bom, e é um sentimento bom do Espírito Santo em nós. Eu vou só apresentar aqui 4 possibilidades, né, desse versículo. Uma possibilidade é a seguinte: a palavra espírito pode ser o sujeito ou objeto do verbo. Portanto, poderíamos traduzir aqui a frase por: o espírito que ele implantou em nós anela zelosamente por Deus. Então, essa seria uma possível tradução. O zelo aqui do espírito é por Deus, tá? Uma outra tradução, né, no caso aqui a palavra espírito seria o objeto do verbo. Então, a sentença seria: Deus anela zelosamente pelo Espírito que implantou em nós. Então, essa seria uma outra tradução, né, que é Deus que zela pelo Espírito em nós. Observe que a primeira que é o Espírito que anela zelosamente por Deus, depois é Deus que anela zelosamente pelo Espírito. Aí tem outras possibilidades aqui, eu vou, enfim, avançar, né, só para a gente ganhar tempo. Fala assim: qualquer dessas 4 interpretações, entretanto, nos fornece o mesmo significado geral. Nossa lealdade a Deus e ao mundo eterno é um tema do ciúme de Deus, pelo qual se trata de uma consideração séria. Ou seja, Deus quer dedicação exclusiva. Nós temos que buscar a Ele, adorar a Ele. Tá? Então, Deus, Ele colocou o Espírito em nós e nós temos que anelar, buscar e zelar por Deus, ao mesmo tempo que o Espírito que habita em nós zela também por Deus e zela também pelo espírito humano, pode ser, mas enfim, tudo aqui, né, qualquer que seja a tradução, é um sentimento bom, não é um sentimento ruim, né, e está falando justamente dessa lealdade a Deus. As coisas do mundo não valem de nada, o mais importante é buscar a Deus. Então aqui eu vou encerrar essa parte aqui dos versículos, né? Esse material depois eu coloco aí disponível para você baixar. Vou voltar aqui para o vídeo normal. Uma vez que você entendeu a questão das palavras, né, tem várias palavras para se referir a ciúme, inveja, zelo, e a mesma palavra tem 3 significados, a gente tem que definir que o nosso contexto aqui é o significado ruim. Nós estamos falando aqui, né, de quiná, caná, fitono, zelos, sempre no sentido ruim do seu significado, tá? Dos contextos que eu mostrei aqui, tá? Sempre nesse significado ruim, um sentido ruim, um sentimento ruim que nós temos que abandonar. Olhando para a história aqui de José, eu vou dar um resumo rápido, a gente observa que houve várias falhas nessa família, não era uma família perfeita. Primeiro que Jacó amou mais a José do que aos outros irmãos. Isso foi problemático. Então, assim, Jacó já cometeu esse erro. Muito provavelmente, ele aprendeu ali com seus pais. A gente estudou na lição anterior, né, que Isaac amava Esaú e Rebeca amava a Jacó. Jacó comete o mesmo erro, amando mais a José do que aos seus irmãos, porque era o filho da velhice, era o filho de Raquel, a mulher que ele mais amava. Então ele deixou ser levado pelas emoções, cometeu esse erro, e José também comete o erro, que acho que ele deixa isso subir a cabeça, né? E ele começa a contar os seus sonhos,
começa a expressar algo que só piorava mais a situação. O texto bíblico vai dizer que os irmãos de José começaram a odiar mais ele, e no versículo 11 diz que eles sentiam ciúmes ou inveja, como já mostrei aqui nas possíveis traduções. Ou seja, um sentimento ruim que levou eles a tomar uma decisão drástica de matar José quando tiveram a oportunidade. Então José, quando ele foi enviado a Siquém para encontrar com seus irmãos, o pai dele enviou ele. Nós não sabemos o sentimento de José nesse momento. No entanto, José já sabia dessa situação, a situação em que os irmãos estavam odiando ele, não se relacionavam com ele, não conversavam com ele, o texto deixa isso bem claro, ele nem sequer conseguia ter uma conversa com os irmãos. Então, o sentimento ruim dentro da família, seja de inveja, seja de ciúme, vai trazer essa barreira. As pessoas não conseguem conversar, as pessoas não interagem, principalmente quando há isso entre irmãos, mas há também entre casais. Tem casais que passam uma semana sem se falar dentro de casa por causa de algum problema nesse sentido. Então, a barreira que vai aparecer, a primeira barreira, é a barreira da comunicação. O texto bíblico diz isso. Vamos ler aqui. Gênesis 37, 4. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Então, essa barreira da comunicação é algo que é destruído quando tem esses sentimentos ruins dentro da família. José vai até os seus irmãos. Eu tenho uma sensação, uma interpretação minha, tá? Eu posso estar equivocado, posso estar errado, que José sabia que poderia acontecer algo de cruel com ele ali. Tá? Ele sabia dessa possibilidade, porque 2 capítulos anteriores, quando José tinha 15 anos de idade, os irmãos dele destruíram a cidade por causa da irmã, por causa de Diná. Então, assim, eles eram homens cruéis, eles não tinham medo de matar. Não sei se José estava indo com essa sensação ruim. Eu creio que sim, diante de tudo que estava acontecendo, ele foi com esse sentimento ruim e chegou lá, de fato, isso se concretiza, porque os irmãos de José, ao ver ele, já fala logo, ó, lá vem o tal sonhador, vamos matá-lo. Então, a primeira oportunidade que eles tiveram de matar José, eles agiram. Então, assim, o sentimento ruim, que era simplesmente um sentimento de inveja ou de ciúme, levou a uma atitude ruim. O sentimento em si, ele já é pecaminoso. É por isso que eu falei no começo do vídeo, tem que resolver, tem que tratar a situação, porque se você não tratar, você vai chegar num ponto que você vai praticar algo pecaminoso que é muito mais drástico. Ah, mas é um pecado maior do que o sentimento? Não, mas é um pecado que vai trazer mais consequências. A gente já falou de divórcio aqui em outros vídeos, a gente sabe que o divórcio ele é um pecado. É claro que é um pecado que Deus perdoa e tal, eu não vou entrar muito em detalhes aqui, eu tenho um vídeo sobre isso, depois você pode me perguntar aí. Mas, assim, o sentimento ruim de inveja e de ciúme leva a um divórcio. Ou seja, um pecado leva a um outro pecado. E o divórcio leva a contenda, briga por guarda dos filhos, enfim, é um problemão. Então, se você tem a oportunidade de resolver logo, resolva. É o que a lição está falando aqui. Eu não vou entrar muito aqui em detalhes na história de José, porque eu acho que não é o foco aqui. É claro que na sua EBD você pode fazer essa abordagem mais completa na história de José, mas eu quero entrar aqui, né, nessa questão de que o ciúme é um sentimento que destrói e não está vinculado somente à família. O escritor da revista deixa bem claro aqui que todos os relacionamentos, todas as relações pessoais podem ter esses problemas, né, de inveja e de ciúme. Ele fala assim no tópico 2.3, a extensão do ciúme. Fala assim, o ciúme pode trazer problemas para a vida conjugal, amizades sinceras, relacionamento profissional e etc. Isso pode acontecer dentro da sua empresa, que você trabalha, se você é um professor na sua escola, se você é um aluno, onde você estuda também pode ter essa questão de ciúme. Então, assim, muitos relacionamentos pessoais são destruídos por causa deste sentimento pecaminoso. No tópico anterior, no tópico 2.2, o escritor da revista deixou bem claro que o ciúme é uma obra da carne. Ele aparece nas listas de pecados ali do Novo Testamento. Então, várias vezes,
Paulo vai citar inveja e ciúme, ele usa essa palavra zelos, tonos, justamente para falar desse sentimento ruim, desse sentimento de posse, de possessão. O ciúme tem muito a ver com essa questão da possessão. Então aqui no tópico 13 ele fala assim, os males do ciúme. Aí ele coloca assim, o ciúme pode causar tragédias familiares. Não são poucas as notícias de tragédias conjugais em que o ciúme é a causa. Então, dentro do contexto familiar, principalmente no contexto ali do marido e mulher, namorado, enfim, a gente olha para o mundo, é destruição total, justamente por causa do ciúme. E aí tem níveis diferentes de ciúme. Tem o ciúme, que nós podemos até falar aqui, que é muito parecido com a questão do zelo. Quando a gente olha para as traduções bíblicas, que a palavra quiná, caná e zelos é traduzido como zelo, no sentido do zelo de Deus pelo seu povo, o zelo pelas coisas boas. Então, o ciúme, nesse sentido, se a gente trazer para o nosso contexto, falar assim, um pouquinho de ciúme, é zelo e tal, é cuidado, é saudável, tudo bem. Vamos colocar assim, então, tudo bem. Isso não prejudica o seu relacionamento, isso ajuda mais o seu relacionamento, isso é um cuidado que você tem em manter o seu relacionamento estável, mas que ao mesmo tempo tem confiança, ao mesmo tempo que não tem confusão, não tem briga, tá, tudo bem, tá, eu tenho ciúme, mas não controlado, beleza, tudo bem. Agora, quando vai para um nível mais forte, em que você começa a querer controlar a pessoa, enfim, vou dar um exemplo prático aqui de um casal que a outra pessoa, um dos cônjuges, não pode sair sozinho, o tempo todo tem que estar ligando, tá onde, manda foto aí para eu saber onde é que tu tá. Eu já vi isso em vários casais, eu acho isso, sim, um absurdo, sei lá, uma falta de confiança muito grande. Uma vez eu encontrei um amigo meu na rua, né, falei com ele, conversei com ele, depois eu encontrei a esposa dele e falei, eu vi o teu marido na rua. Onde é que ele estava? Com quem que ele estava? Tinha alguma mulher por perto? Ele estava falando no telefone? Ele estava mandando mensagem para alguém? Eu fiquei assim, assustado, eu falei, não, calma. Não, eu só conversei com ele na rua, estava sozinho, nada demais. E ela ficou assim, perturbada, querendo saber detalhes do que estava acontecendo. Isso já é algo doentio, já passou dos limites. Eu acho que não é normal. Então, todas as vezes que eu encontro com ele agora, eu fico calado, não falo mais nada. Nem faço de conta que nem vi. Então, assim, tem pessoas que têm um nível de ciúme que já se tornou patológico, já passou dos limites. Algo que não faz o menor sentido dentro de um casal que se diz cristão. Essa questão de onde é que tu tá? Manda foto. É uma falta de confiança. É claro que as causas disso pode ser culpa da outra pessoa. Tipo, a pessoa nunca passou confiança. Ela nunca demonstrou confiança. E é aí que entra a questão do tratamento. Entra a questão de que o casal precisa sentar, conversar, acertar as coisas direitinho e, quem sabe, procurar um pastor, fazer um aconselhamento em casal. Esse livrinho aqui é bem interessante porque esse pastor que escreveu, ele é especialista em aconselhamento pastoral e ele dá muitos exemplos aqui. Ele deu um exemplo de um casal que estava fazendo aconselhamento com outro pastor e não estava dando certo. Quando chegou com ele perguntou, mas espera aí, vocês estão morando juntos? Não, a gente já separou, está numa casa, outra na outra. Ele falou, não, primeira coisa, para eu tratar com vocês, vocês têm que voltar a morar junto. Primeira coisa, vocês voltam a morar junto para depois a gente começar o aconselhamento. E aí ele vai, né, tratando as questões com o casal. É muito importante isso aí. Então ele dá alguns conselhos práticos de aconselhamento aqui que eu achei bem interessante. O aconselhamento ele tem um prazo, tem começo, meio e fim. No caso dele aqui ele coloca 12 semanas. Então dentro de 12 semanas ele tem que resolver aquele problema. Faz o acompanhamento semanal, conversando, tudo baseado na palavra de Deus. Então, é uma maneira de você tratar dessas questões, não somente de ciúme, de inveja, mas de outras questões familiares, através do aconselhamento pastoral, através da palavra de Deus. O casal tem que criar o hábito de ler a Bíblia junto, orar junto. Já que vocês estão com vários problemas, começa a olhar para a palavra de Deus e quem sabe ali vocês fazendo atividades
né, dentro de casa relacionados à palavra de Deus, leitura da palavra, oração, culto doméstico, reunindo toda a família, isso pode fortalecer o vínculo, né, fortalecer a confiança entre vocês. Então, se tem um ciúme exagerado, procure saber a origem desse ciúme. Por que que essa pessoa ciumenta, ela é tão ciumenta assim? É só com o cônjuge ou tem ciúmes também entre amigos? Será que não é um trauma de infância? Será que não é algo que a pessoa tem que rever no passado, né, e quem sabe, né, abandonar isso? Quem sabe, em um nível patológico, procurar um psicólogo para tratar? Tem que resolver. A questão toda é essa. Tem que resolver. Você tem que conversar, procurar saber os sintomas, procurar saber o que causou e resolver a situação. Nós, como crentes que cremos no Evangelho, no poder de Deus, na palavra de Deus, nós temos uma arma poderosa. Né? É algo espiritual que vai acontecer na sua vida. O ímpio não tem essa arma espiritual, por isso que as famílias são destruídas. Por isso que as pessoas vivem, né, relacionamentos conturbados e problemáticos. Mas a família cristã, apesar dela não ser perfeita, ela tem Cristo no centro. E Cristo no centro, ele é perfeito. Ele vai ensinar perfeição para essa família. Então, você que quer ter, né, um relacionamento saudável com seu cônjuge, com seus filhos, com seus amigos, com seus colegas de trabalho, procure resolver os problemas. Procure resolver. Problema de inveja, problema de ciúme, resolva. Ore, busque a Deus, porque Deus quer que você viva uma vida saudável. Quando eu falo saudável, não somente saudável na saúde física, mas na saúde mental também. Amém? Bem, eu encerro aqui essa aula. Eu espero que você tenha compreendido esse assunto. Não é um assunto simples, é um assunto complexo que exige de nós muita leitura, muita reflexão, não somente da palavra de Deus, mas de outros livros. E se você é pastor e quer se aprimorar nessa questão, eu aconselho você a comprar livros de aconselhamento cristão de vários temas. Aconselhamento para casais, tratar de ciúme, tratar de, enfim, divórcio. Você que é pastor, tem que ter esse conhecimento de forma muito mais profunda para auxiliar os irmãos da sua igreja. Você que é professor da IBD, se identificar algum problema na sua classe da IBD nesse sentido, você também, como professor, tem a responsabilidade de se aproximar, procurar saber mais, juntamente com seu pastor, tratar dessas questões na sua igreja. Amém? Então eu encerro aqui. Muito obrigado se você tiver assistido aqui até o final. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Na descrição do vídeo eu vou deixar todas as informações para baixar material, acessar conteúdo extra. Então tudo vai estar na descrição do vídeo. Nosso WhatsApp também você pode mandar mensagem. A paz do Senhor. Até a próxima aula.